Nós vamos iniciar o capítulo 5 do Tânia, que ele, de certa forma, é uma continuação e um complemento ao capítulo 4. No capítulo anterior, nós vimos e nós explicamos a grandeza do alcance e elevação espiritual obtidas através de Torá e Mitzvot. E o que ocorre quando as chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação da alma divina estão envolvidos, estão permeados de Torá e Mitzvot em todos os seus aspectos, no pensamento, na fala, na ação, e isso leva a alma a uma elevação, a um grau espiritual mais alto do que ela própria, mesmo já sendo uma partícula da divindade, mais do que ela própria por si só já possui. Esse capítulo, em continuação a isso, ele vai nos enfatizar mais ainda esse conceito e, de certa forma, comparando Torá e Mitzvot, ele vai nos demonstrar que existe uma vantagem, uma superioridade no estudo da Torá, mais do que até em relação às próprias Mitzvot. Isso nós vamos ver com mais profundidade no decorrer desse capítulo. Nós terminamos no capítulo anterior explicando que, na realidade, quando uma pessoa está estudando Torá aqui nesse mundo, por mais que a Torá está revestida de assuntos físicos, materiais, mas isso se equipara como ele estar abraçando ou ser abraçado pelo rei. Que não importa quantas vestimentas o rei esteja usando, mas o fato é que ele está abraçando o rei está abraçando a ele. E nós vamos ver o que significa com mais detalhes esse exemplo, qual metáfora, o que ele transmite, e também vamos analisar nesse capítulo o conceito de captar e apreender divindade, espiritualidade através do estudo da Torá, como se capta a divindade através do estudo da Torá. Então, iniciando o capítulo 5, ele nos diz, primeiro em hebraico, na linguagem do próprio Alter Rebbe, do Rabbi Shneur Zalman, ותוספת ביאור באר היטב, לשון תפיסה שאמר אליהו, לית מחשבה תפיסה בך כולי. Nos diz que vamos esclarecer melhor o termo apreender. Não só aprender de estudar, mas apreender de captar algo, de tomar algo. Né? Na declaração de Elias de Eliyahu, ou seja, nós temos na introdução do Zohar essa expressão, em nome de Eliyahu Hanavi, que nenhum pensamento pode apreender-te a Deus, etc. Ou seja, ele nos diz que nenhum pensamento, nenhum intelecto, por mais elevado que seja, e não só o intelecto humano, mas também se existe o intelecto ou uma capacidade intelectual, seja entre anjos, sefirot, astros ou o que for, não existe intelecto capaz de apreender, de captar a divindade, uma vez que Deus é infinito, é ilimitado, portanto, qualquer intelecto, por maior que seja, vai ser sempre finito e limitado, e, portanto, ele não é capaz de apreender, de captar a divindade. הנה כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו. והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. Ele começa a nos explicar o que ocorre durante o processo de entendimento, de captação de uma ideia intelectual, e aqui, particularmente, especificamente, falando do entendimento de assuntos da Torá. Quando a mente da pessoa processa uma ideia e adquire mestria nela, ou seja, não só ela processa a ideia, procura entendê-la, elaborá-la, desenvolvê-la, se aprofundar nela, até que ele capta bem, se tornando como um mestre dessa ideia. Não é? Então, o que ocorre nesse instante? E a mente da pessoa aprende a ideia. A gente diz que nesse instante, quando a pessoa, no início, no primeiro momento, a pessoa ainda está vislumbrando a ideia, está contemplando, está procurando entender, está procurando, às vezes, dissecar a ideia, está procurando se aprofundar nela. Mas quando finalmente a pessoa consegue abarcar, consegue captar a ideia em toda
sua grandeza, com todos os seus aspectos. Então, nesse instante, a gente diz que a mente da pessoa apreende a ideia, abarcando-a mentalmente. E não só isso, a ideia se torna apreendida, abarcada e absorvida em sua mente, que a entendeu e adquiriu mestria nela. Ou seja, naquele instante seria como dizer, se fosse em termos físicos, a gente diria, existe um objeto e eu tomo esse objeto na minha mão, eu seguro na minha mão, coloco na minha mão, ou talvez a minha mão, ela cerca o objeto em toda a sua dimensão, por todos os seus lados, ele está firme dentro da minha mão. Isso quando se trata de um objeto físico. Quando se trata de uma ideia intelectual, nós dizemos, depois que a pessoa passou por todo o processo e conseguiu captar, entender, absorver, interiorizar a ideia, apreendeu a ideia para si, então a ideia está apreendida, abarcada e absorvida em sua mente, na mente da pessoa, que entendeu e adquiriu maestria nela. Mas o Rav Shneur Zalman nos diz algo mais. Não é só a ideia que está absorvida dentro da mente da pessoa, a mente também é absorvida na ideia durante o tempo em que a mente está processando a ideia para apreendê-la. Naquele instante existe uma unificação magnífica entre a mente e a ideia, porque aqui não é só a mente que absorve, que abarca, que apreende a ideia, o vice-versa também acontece, ou seja, a pessoa está tão absorta, tão imersa na ideia que se diz que a ideia está cercando toda a pessoa, a ideia está, ele imergiu na ideia, então é como alguém que está num banho de imersão, ele está coberto de água por toda parte, aqui também a sua mente está completamente imersa na ideia, em outras palavras, não é só a mente dele que apreende a ideia também, ela absorve a pessoa, ela cerca a pessoa, ela envolve a pessoa por completo. Então existe esse processo, por assim dizer, recíproco de duas mãos. Tanto a pessoa capta, abarca a ideia, como a ideia também envolve toda a pessoa. Ele nos diz... וגם השכל מלובש ומושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. Ou seja, aqui existe um processo antes da pessoa, quando a pessoa está se dedicando ao entendimento da ideia, captá-la, apreendê-la, antes de ter entendido e captado totalmente. Então, nesse instante, a gente diz que o intelecto ainda não captou, não aprendeu a ideia por completo. Mas se diz que a ideia, ela capta e envolve o intelecto da pessoa, ou seja, a pessoa está ocupada e concentrada, mantém o seu foco intelectual somente, completamente dedicado ao entendimento daquela ideia, está imerso, está totalmente colocado, ele está dedicado a entender e captar, aprender, absorver, interiorizar essa ideia. Então a ideia por si, ela está cercando, envolvendo a mente da pessoa, de forma tal que a pessoa não consegue, para ser produtiva e efetiva, a pessoa não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, então ele não se distrai. Para ele poder entender a ideia, ele está concentrado única e exclusivamente apenas nessa ideia, ou seja, ele não está se ocupando de qualquer outra coisa. Portanto, essa ideia cerca a pessoa, envolve a pessoa por completo, de todos os lados, por assim dizer. Uma vez que aqui nós estamos tratando da alma divina, do intelecto da alma divina, que está processando o entendimento de assuntos da Torá, então ele nos diz, como exemplo, Derech Mashal Kshe'adam Mevin Umesig Eizo Halacha Bamishnah ou Bagmará לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. Nos dá então como exemplo, quando a pessoa está no processo de analisar e adquirir pleno domínio de uma deliberação legal da Mishnah e da Gemara. A pessoa está estudando o Talmud e está procurando chegar à conclusão halakhica de qual a lei final, e está analisando as deliberações legais que elas constam a centenas ou milhares na Mishnah e na Gemara. Então, a
que acontece naquele instante, durante esse processo? O intelecto da pessoa apreende e abarca a ideia. Porém, ao mesmo tempo, sua mente é absorvida nela. Existe esse processo de duas mãos. Então, enquanto a pessoa está ocupada em entender a halakha, e essa halakha é a determinação legal e final, quando nós dizemos que assim é determinado na halakha, ou seja, essa é a conclusão halakhica, isso significa que assim determina a lei da Torá, Torá oral, etc., conforme as regras, inclusive, que foram entregues a nós no Monte Sinai por Deus, de interpretação da Torá, para derivar as conclusões dos ensinamentos da Torá, etc. Mas, em outras palavras, no momento que a gente chega à determinação da halakha, mesmo não só quando a gente chegou, quando a gente está ocupado em dirimir as dúvidas, em chegar à conclusão halakhica é, se a halakha é assim, isso significa que assim é a vontade divina na Torá. Portanto, ele e sua vontade são uma coisa só. Então, nesse instante, enquanto a pessoa está processando esse entendimento, está estudando e procurando entender a halakha, o que acontece? A sua mente, o seu intelecto está envolvendo por completo essa ideia halakhica, que é Torá, que é divindade. E naquele mesmo instante, ele está ocupado em entender a ideia. Então, o que ocorre? A ideia em si. Qual é a ideia aqui? A ideia é a ideia da Torá, o conceito, a ideia intelectual que a pessoa está analisando, um conceito da Torá, portanto, divindade. A divindade está cercando e envolvendo toda a sua mente e todo o seu intelecto. Então, a gente havia dito que Eliyahu Hanavi, assim ele afirmou, Leit Machshavat Fisabeis, uma pessoa vai querer analisar a Deus, divindade, pelas vias intelectuais, se a pessoa quiser filosofar, se a pessoa quiser meditar, contemplar para entender divindade, ele jamais vai conseguir alcançar nada. Por quê? Como nós falamos, por mais genial que a pessoa seja, sua mente é limitada e Deus é infinito e ilimitado. Porém, isso que nós dizemos, que a mente não é capaz de captar divindade, leit machshavat fisabei klal, nenhum pensamento é capaz de captar, de apreender a Deus, existe uma única exceção, que é através do estudo da Torá, uma vez que Deus se compactou dentro da Torá ao nosso favor, como nós já explicamos anteriormente. Então, o que acontece é que ele vai nos explicar que através do estudo da Torá, a pessoa sim consegue, mesmo ele, o ser humano de carne e osso, limitado, com mente finita, etc., ele consegue se vincular ao Deus infinito e ilimitado e, de certa forma, captá-lo e aprendê-lo, tomar para si, envolver a divindade dentro de si. Isso que ele nos explica a seguir. Isso acontece através do estudo da Torá, porque והנה הלכה זוהי חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שעלה ברצונו שכשעיתון ראובן כך וכך דרך משל, ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. Essa deliberação legal que ele estuda na Mishnah, na Gemara, no Talmud, representa a sabedoria e a vontade divina do Santíssimo Bendito seja, tendo surgido em sua vontade, assim foi, assim é a vontade de Deus, qual seria o veredito final? Não? Então essa vontade de Deus, se houvesse um litígio, se houvesse alguma contenda, alguma discussão, quando, por exemplo, Reuven, tomando como exemplo fulano, Reuven apresentasse determinado argumento legal, e Shimon, certo contra-argumento, então nós analisamos quem, no final das contas, a quem é dada a razão. Né? Então, a quem for dada a razão, isso significa que assim é determinada a halakha. E o que significa que é determinada a halakha? Que isso estipula, determina que essa é a vontade divina, essa é a sabedoria divina. Ou seja, enquanto nós estamos estudando a halakha ou outros ramos da Torá, aquilo que faz parte da sabedoria bíblica, da sabedoria divina,
Torá é a sabedoria divina, e sempre lembrando que Ele, Deus e sua sabedoria são uma coisa só. Em outras palavras, enquanto a sua mente está ocupada em absorver, aprender, e de fato está envolvendo e cercando a ideia da Torá que você estuda, e naquele mesmo instante a ideia da Torá também cerca, envolve, cobre, reveste toda a sua mente, isso significa que naquela hora você está captando a própria divindade, você está apreendendo, você está envolvendo-se, imbuindo da própria essência divina, porque Ele e sua sabedoria são uma coisa só. Uma vez que essa alahá que nós estamos estudando na Torá, ela representa a sabedoria e vontade divina, então aqui nós vemos que existe uma grandiosidade, uma vantagem no estudo da Torá, mesmo quando ele não tem aplicação prática. Ou seja, independente de ser um caso prático de aplicação imediata, etc., ou até de ser um caso teórico. Aqui, nesse aspecto, não faz diferença. O principal é que o que está sendo estudado e analisado é a sabedoria e a vontade divina. Então, ele vai nos explicar que mesmo que isso eventualmente nem venha a ter aplicação prática, nossa vida, algum caso que nem se aplica, mas mesmo que a gente discute hipoteticamente esse caso, como fica a conclusão, a determinação final aláhica, isso significa estudar a sabedoria divina, aprender, e não só estudar, como nós falamos, aprender, captar, de forma que essa sabedoria envolve completamente a nossa mente, e a nossa mente também envolve e se unifica com essa sabedoria, que é a sabedoria e vontade divina. E quando a pessoa capta essa ideia que existe algo fabuloso, algo fantástico, um tipo de unificação que, como ele vai explicar em seguida, não existe em qualquer outro tipo de estudo. Ele nos diz, ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם, לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם עיתון זה כך וזה כך, יהיה הפסק כך, הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה ערוכה במשנה וגמרא ופוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, דלית מחשבה תפיסה בי ולא ברצונו וחוכמתו, כי אם בהתלבשותם בהלכות הערוכות לפנינו וגם שכלו מלובש בהם. Desculpem o trecho extenso em hebraico, mas traduzindo, como nós falamos, mesmo que no final das contas esse assunto nem tenha aplicação prática, e daí nós vemos a importância e a grandeza do estudo da Torá, que o estudo, a grandeza do estudo não consiste apenas em nos preparar e induzir a prática. Também existe esse aspecto no estudo da Torá, Gadol Limud Shemevil Lidei Maaseh, a grandeza do estudo que leva e conduz à prática, mas o estudo per si é tão importante, tão elevado, que mesmo que ele não tenha implicações práticas ou aplicação no cotidiano, mesmo assim a pessoa, não só que está cumprindo a mitzvah de estudar a Torá, a pessoa está conseguindo essa unidade, essa unificação fabulosa com a essência divina. Mesmo que tal situação jamais tenha ocorrido, o caso que está sendo discutido no Talmud. Existem vários casos desses muito esquisitos ou estranhos que são trazidos e analisados no Talmud, né? E mesmo que ele nem venha a ocorrer e nunca haja litígio envolvendo esses argumentos e pleitos legais específicos, a gente dizer, bom, parece um estudo inútil de forma alguma. Ainda assim, visto que surgiu na vontade e sabedoria divina do Santíssimo Bendito seja, qual seria o veredito final se uma pessoa apresentasse determinado argumento legal e outra pessoa um contra-argumento correspondente? Segue-se que ao compreender esse veredito, mesmo que na prática ele não seja utilizado, mas na hora que você compreende esse veredito, na sua mente, conforme a lei é prescrita pela Mishnah, Gemara, ou autoridades posteriores da legislação judaica, nessa hora a pessoa, o que acontece? O que está acontecendo na hora que a pessoa está aprendendo, estudando a Torá? A pessoa entende, apreende e abarca com sua mente a sabedoria e vontade do Santíssimo Bendito seja. Ou seja, com isso ele está captando a sabedoria divina, que é a própria essência da divindade. O intelecto da pessoa envolve toda a halakha, que é a sabedoria divina,
E enquanto ele está estudando Alahá, imerso nesse estudo, a sua mente também está revestida e cercada por todos os lados da sabedoria de Deus que se encontra dentro dessa Alahá. Ele nos afirma: Veu yichud nifla she'en yichud kamou, velo kerko nimtza klal begashmiut, liot la'achadim umeyuchadim mamash mikol tzad upina. Ele nos fala isso que nós falamos, que nenhum pensamento pode apreendê-lo, nenhum pensamento é capaz de captar a Deus, nem a sua vontade, nem a sua sabedoria. Porém, a exceção é quando elas se vestem nessas deliberações. Ou seja, aqui nós vamos ver que, nesse caso, o que acontece conosco nesse momento, com a mitzvah de conhecer a Torá, nesse momento a pessoa está completamente revestida do conhecimento bíblico. Isso é algo especial, que não existe, não só em nenhuma mitzvah, não existe em nenhum outro tipo de estudo tampouco. Então ele nos fala: nenhum pensamento pode aprendê-lo, nem a sua vontade, nem a sua sabedoria. Porém, a exceção é quando elas se vestem nas deliberações finais da lei judaica que foram codificadas para nós. E também a mente da pessoa é absorvida nelas. Então ele nos diz que isso produz um efeito especial, grandioso, e uma unificação completa da pessoa, criatura humana, ser humano de carne e osso, mortal, finito, limitado. A pessoa consegue se unificar com a essência divina. A sua mente, a mente da pessoa está completamente cercada, coberta, envolvida pelo conhecimento da sabedoria divina, vontade de Deus, e a Torá expressa a própria essência de Deus, ou seja, a divindade cobre, envolve a pessoa por completo, e também vice-versa. A sua mente, a mente humana, ela também envolve e capta a ideia de forma a se unificar com ela plenamente, de forma inseparável. Isso produz esse yichud, essa unificação completa que não tem similar no campo físico e material. Não é? Ou seja, não existe no campo físico ou alguma coisa está envolvendo a outra, ou aquilo está sendo envolvido pela outra, mas é impossível ao mesmo tempo estar envolvendo e ser envolvido. Por lei da física isso é impossível. Mas aqui, em termos espirituais, é o que acontece na hora do estudo da Torá. E mais do que isso, como ele vai explicar adiante, essa é a grandeza que se aplica justamente no estudo da Torá, porque quando a pessoa estuda a Torá, ele está captando a divindade, está envolvida dentro da sua mente. Se uma pessoa, por exemplo, está estudando astronomia, então ele pode entender as leis da astronomia, ele pode entender as leis da natureza, mas isso não significa que os planetas caibam, estejam dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. Ele conhece só o lado teórico que envolve aquele conhecimento, aquelas ideias. Porém, no caso da Torá, quando a pessoa está estudando a Torá, que a Torá é considerada inclusive a planta mestra do universo, quando a pessoa está estudando Torá, isso significa que ele contém dentro de si, ele está comportando dentro de si a própria divindade, a própria essência divina, e a própria essência divina está o cercando e envolvendo por todas as partes. Isso produz uma união fabulosa, uma união completa, sem paralelo nesse mundo. Estamos no meio do capítulo 5, quando estamos explicando e vendo a grandeza do estudo da Torá, seu efeito e alcance espiritual elevadíssimo, a unificação com a divindade que é obtida através desse estudo, quando a pessoa apreende a ideia da Torá e quando a sua mente é cercada por essa ideia, e a mente também envolve a ideia em si, se produz uma unificação ímpar, única. Não é? Como nós vimos no final do estudo anterior, isso constitui uma experiência fenomenal de fusão. Não há experiência de fusão como essa que ocorre quando a mente humana se dedica ao estudo da Torá. Existe um envolvimento recíproco, mútuo, de ambos os lados. Não existe nada remotamente comparável no mundo físico. Então, tornarem-se absolutamente um só sob todos os aspectos concebíveis.
Então, no aspecto físico, por exemplo, você pode ter duas argolas, dois anéis entrelaçados, né? Mas não é que um está dentro do outro, ou o outro está dentro do primeiro, né? Existe uma ligação, mas cada um continua tendo a sua individualidade, por assim dizer, continua sendo o que é, apenas existe um laço de união entre eles. Porém, aqui ele nos explicou que através do estudo da Torá, o que se produz, o que se consegue em termos espirituais, é uma unificação total e completa da mente humana com a sabedoria e essência divina, uma cercando e envolvendo a outra por completo, produzindo uma união ímpar, única e incomparável. Ele prossegue nos explicando, nos falando sobre a grandeza do estudo da Torá. וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות המעשיות. Essa é a vantagem, portanto, isso que nós explicamos anteriormente, isso demonstra a vantagem infinitamente grande e maravilhosa que a mitzvah de conhecer a Torá e ter domínio dela possui sobre todas as outras mitzvot que envolvem ação, até mesmo sobre aquelas ligadas à fala, até mesmo sobre a mitzvah de expressar oralmente o estudo da Torá. Ou seja, aquilo que nós falamos que nenhum pensamento é capaz de captar divindade. E de outra forma não é possível também captá-lo ou apreendê-lo. Mas nós dissemos, a única forma de sim captar a divindade é através do estudo da Torá. O estudo da Torá por si só também é uma mitzvah. Aqui nós estamos comparando ou confrontando o estudo da Torá com as mitzvot, mas existe também a mitzvah do estudo da Torá. E ele nos fala que existe uma vantagem. A partir do que nós explicamos e entendemos, existe uma vantagem, uma superioridade enorme no estudo da Torá, no efeito espiritual obtido através do estudo da Torá em relação ao efeito e alcance espiritual obtido através da prática e cumprimento das mitzvot. Porque somente através do estudo da Torá existe esse fenômeno de que a pessoa, através da sua mente, envolve, abarca, apreende totalmente, cerca totalmente a divindade, está dentro dela e vice-versa. A divindade, através da sabedoria, a vontade divina, encobre, envolve, cerca por completo a pessoa. E comparando com as mitzvot, mesmo que existem mitzvot que são praticadas através da fala verbal. Não é? Ou seja, que nas mitzvot, nós temos mitzvot também no pensamento, fala e ação. Quando nós estamos falando do estudo da Torá, então, estudo mexe mais com o pensamento, com o nosso nível intelectual. Já a fala, ela não é tão refinada, delicada quanto o pensamento, mas é mais refinada e delicada do que a ação. Não é? Então, mas ele nos diz que o estudo da Torá per si é mais elevado do que as mitzvot, que são e podem ser cumpridas através da fala, né, com expressão verbal, e também através da prática. Ou seja, a fala tem a sua vantagem e superioridade sobre a ação, mas ele nos fala que o conhecimento da Torá não é superior apenas às mitzvot de ordem prática, que são feitas braçalmente, etc., mas também as mitzvot que envolvem a fala, que a fala é a comunicação humana, é um dom do ser humano, um dote especial único do ser humano, e por isso existe a mitzvah também de estudo da Torá pela fala, como nós já comentamos, ou seja, que existe a mitzvah de falar e pronunciar as palavras da Torá, independente até do aspecto de entender a Torá. Ou seja, no estudo da Torá existe a mitzvah de falar palavras da Torá verbalmente, e existe a mitzvah de saber e conhecer a Torá, compreendê-la. Ele nos fala que essa última mitzvah de conhecimento da Torá, que provoca esse envolvimento único, essa unificação, ela é infinitamente superior à mitzvah de falar e pronunciar palavras da Torá. E ele nos diz por que isso ocorre.
Ele nos fala que Alidei kol hamitzvot shebedibur u'maaseh HaKadosh Baruch Hu malbish et hanefesh umakifa or Hashem mirosha ve'ad raglah. Agora ele começa, já que ele está fazendo essa comparação, confrontação do efeito e alcance espiritual do estudo da Torá em relação ao cumprimento das mitzvot. E aqui ele nos descreve, e com isso nós estamos entendendo o que se produz nas alturas espirituais, seja através do estudo da Torá, seja através do cumprimento das mitzvot. Então ele nos fala, visto que em todas as mitzvot, o que acontece? Todas as mitzvot que envolvem fala ou ação, o que se produz através delas, a alma é absorvida em Deus. Ou seja, toda e qualquer mitzvah, ou cada mitzvah que nós cumprimos, seja as mitzvot cumpridas verbalmente, através de fala, ou aquelas que são cumpridas através de ação prática, o que ocorre através disso é que a alma é absorvida em Deus, por intermédio da prática da mitzvah, e envolvida pela luz de Deus da cabeça aos pés. E se diz que como se houvesse uma aura, como se houvesse uma energia espiritual especial que é desencadeada e atraída através do cumprimento e prática das mitzvot, e essa divindade, essa energia cobre e envolve toda a alma, toda a pessoa. Como a gente já explicou no capítulo 4 também, que no cumprimento das mitzvot a pessoa acaba envolvendo todos os poderes da sua alma, ou seja, o seu intelecto está investido nisso, as suas emoções, porque ele deve cumprir a mitzvah com amor, reverência a Deus, temor, e envolver o pensamento, fala de outras palavras, através das mitzvot, a pessoa também está envolvida com a divindade. Mais do que isso, se fala que a divindade envolve, cerca, como uma vestimenta que cobre a pessoa, então há uma energia divina que é atraída sobre a pessoa e a pessoa está revestida, essa luz divina, essa energia divina está envolvente, está cercando a pessoa da cabeça aos pés, por assim dizer. Ou seja, aqui existe um aspecto. A divindade está envolvendo e cobrindo a pessoa. Estudo da Torá, nós falamos, em contraste a isso, que há dois aspectos. Não é apenas a luz divina que encobre a mente da pessoa, mas também vice-versa. A pessoa, através da mente, a mente da pessoa apreende, capta a ideia, e ela também cerca a divindade, produzindo. Aqui não é só que uma coisa cerca a outra, não, aqui é uma unificação completa no estudo da Torá, o que não está presente nas mitzvot, isso que eles nos ressalta em seguida. O bidiat a Torah, milvat she'asechel melubash bechokhmat Hashem, hine gam chokhmat Hashem bekirbo, ma she'asechel mesig vetofes umakif besichlo, ma she'efshar lo litfos uleasig midiat a Torah, ish kefi sichlo bekoach yediato ve'asagato bepardes. Então, essa seria a superioridade, a grandeza da mitzvah de conhecer a Torá, em relação a todas as outras mitzvot, que no caso do conhecimento da Torá, além da mente ser absorvida na sabedoria divina, cercada pela divindade, a pessoa também absorve a sabedoria divina em sua mente. Quando sua mente domina, apreende e absorve todo o conhecimento da Torá que ela é capaz de aprender e dominar. Então aqui existe uma unificação maior, não é apenas a pessoa, como nas mitzvot, a pessoa que é cercada pela luz divina, mas aqui vice-versa, a pessoa também cerca, abarca, apreende dentro de si a divindade. Então aqui existe essas duas vias nesse processo, no caso do conhecimento da Torá. Não é só a energia divina que está envolvendo a pessoa, mas a pessoa também está envolvendo, captando, contendo dentro de si a energia de Deus. A sabedoria divina está dentro da sua mente, está cercada pela sua mente. Ele nos diz, isso acontece com cada um no seu nível de capacidade de estudo da Torá, cada um de acordo com sua mente e suas faculdades cognitivas, bem como com sua apreensão, cada um de acordo com aquilo que ele consegue captar e entender, seja do pshat, sentido literal, ou seja do remes, que é o sentido alegórico, ou através do drush, o sentido homilético de conhecimento da Torá, ou a interpretação mais profunda, esotérica, que seria o
o sentido místico da Torá. Ele nos diz por que aqui existe um efeito mais grandioso. לפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו, ומוקפת בתוכם, לכן היא נקראת בשם לחם ומזון הנפש. Então, justamente aqui, pelo fato da Torá não apenas cercar, abarcar a pessoa, não apenas pelo fato da Torá estar com sua energia espiritual divina envolvendo a alma da pessoa, a própria pessoa, mas mais do que isso, aqui a Torá está dentro da pessoa. A Torá está envolvida também pela pessoa, foi captada pela pessoa, interiorizada por ela. Por isso ele vai nos dizer que dessa forma, é por isso que a Torá é chamada de pão e alimento da alma. Essa é a metáfora usada nos versículos bíblicos e também pelos nossos sábios no Talmud. A Torá é chamada de pão, o pão da nossa alma, o pão nosso de cada dia, o alimento da alma. E ele vai nos dizer depois qual o sentido, ou seja, o pão que você come e absorve é o que te dá vitalidade. E para te dar vitalidade, esse pão que você come, você mastiga, você digere, até que ele se torna carne da sua carne e sangue do seu sangue. E assim ele te alimenta, assim ele te nutre, assim ele te dá vitalidade. Mas como ele te dá vitalidade? Porque o pão, o alimento, diferente da roupa, da vestimenta, ele não fica apenas por cima, te envolvendo ou de forma superficial. As roupas também são necessárias, também protegem a pessoa. Frio, do calor, ou o que for, ou trazem honra, kavod para a pessoa. Enfim, as roupas também têm sua finalidade, têm sua utilidade, também são importantes, mas as vestimentas também têm que ser, de certa forma, sob medida, compatíveis com a pessoa, mas as roupas elas estão num plano superficial, é algo que envolve por cima, externo. Diferente disso, o alimento dá vitalidade, as roupas não dão vitalidade. Podem proteger a pessoa, podem honrar a pessoa, mas não lhe dão vitalidade. Vitalidade obtida daquilo que é absorvido no interior da pessoa. O alimento, o pão, etc. Então isso que ele nos explica, essa novidade no conhecimento da Torá. Que não apenas a mitzvah, mas o conhecimento em si. Que a pessoa não só está envolvida pela sabedoria divina, mas a pessoa capta, apreende, traz a sabedoria divina, a essência de divindade para dentro de si. Por isso a Torá é comparada com pão e alimento. Como nós falamos, essa diferença de alimento com vestimenta. E de fato as mitzvot são comparadas com vestimentas em termos espirituais, são vestimentas para a alma. A alma necessita de ambos, tanto de roupagem, vestimentas, como também de alimento. Mas o alimento da alma consiste no estudo e conhecimento da Torá. Aquilo que nutre a alma, aquilo que satisfaz a alma é o estudo da Torá, isso que vai lhe trazer vitalidade. Ele vai nos explicar em seguida que o efeito da comida, do alimento, sobre a pessoa, ele se aplica, ele ocorre quando? Somente quando esse alimento, como nós falamos, é digerido e absorvido pelo corpo, ou seja, é interiorizado pela pessoa. Então o que acontece? Aquilo que antes era uma comida, no momento que a pessoa comeu, aquilo se tornou parte dele, carne da sua carne, sangue do seu sangue. Então parece aqui que desaparece o alimento como algo per si, e ele faz parte integral do ser humano, do corpo humano, passa a ser parte integral da própria pessoa, sangue do seu sangue, carne da sua carne, etc. Da mesma maneira, ele vai nos explicar que para que haja esse fenômeno, tomando isso como exemplo, para que o estudo da Torá produza esse efeito de unificação total, é necessário que seja, por assim dizer, mastigado, digerido, seja absorvido, interiorizado por completo por parte da pessoa, e nós vamos ver qual o significado disso, o que isso representa no exemplificado. Então ele nos diz primeiro em hebraico que כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף כשמכניסו בתוכו בקרבו ממש ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו ואזי יחיה ויתקיים, כך בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם שלומדה היטב בעיון שכלו, עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עמו והיו לה חדים, נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה מחיי החיים אין סוף ברוך הוא, המלובש בחוכמתו ותורתו שבקרבה. זהו שכתוב ותורתך בתוך מעי. Ele nos diz, por isso a Torá é chamada de pão e alimento, etc., pois assim como o pão físico
nutre seu corpo só quando é efetivamente absorvido dentro da pessoa e só mantém viva a pessoa depois que é transformado em sangue e carne da sua carne. Mesmo se aplica ao conhecimento e domínio, então aplicando essa metáfora, o que representa esse exemplo em termos espirituais, o mesmo se aplica ao conhecimento e domínio que a alma tem da Torá. A pessoa a estuda bem a Torá, concentrando sua mente a ponto de a Torá ser absorvida por seu intelecto, fundindo-se com ele de modo que se tornem uma coisa só. Então, quando a pessoa se dedica ao estudo da Torá de tal forma que ele se concentra, se foca nisso, ele é absorvido por esse estudo e ele também, a sua mente é absorvida e ele se reveste por completo nesse estudo, de forma tal que ele, o estudo, ele e a Torá não são mais duas coisas distintas, mas ele interioriza isso por completo, a ponto de ele absorver a Torá fazer parte dele, ele se torna uma Torá ambulante, por assim dizer. Então, a Torá está integralmente unificada com ele, a Torá passa a fazer parte integral dele próprio. Então, nesse caso, a Torá é absorvida pelo seu intelecto, fundindo-se com ele de modo que se torna uma coisa só. Então ela fornece à alma nutrição e vida daquele que dá vida. Então, e apenas então, dessa forma, quando a pessoa se unifica por completo com a Torá está unificada com ele, ela fornece à alma nutrição e que vem de Deus, a vida daquele que dá vida, abençoado a luz infinita, que se veste em sua sabedoria. Deus está investido na sabedoria da Torá, em sua Torá, dentro dela. Ele nos diz, portanto, esse é o significado, esse é o significado de um versículo nos Salmos, quando o rei Davi diz, tua Torá está em minhas entranhas. Que ele absorveu a Torá, interiorizou a Torá como um alimento que se unifica totalmente com a pessoa. Mas ele nos diz, mais ainda, qual é o resultado e efeito prolongado desse estudo da Torá para a alma, não só aqui nesse plano terrestre, nesse mundo, mas também no plano mais elevado, no plano espiritual, no chamado mundo vindouro. Ele nos fala que isso depende também de mais um aspecto no estudo da Torá. Ele nos diz, o como Shkatuf, בעץ חיים שר מ"ד פרק ג' שלבושי הנשמות בגן עדן הן המצוות, והתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה, וכמו שכתוב בזוהר ויקל, דף ר"י. Ele nos traz aqui citações da Kabbalah, nos fala, como consta em Etz Chaim. Etz Chaim são os escritos do Rav Chaim Vital que transmitem os ensinamentos do Arizal, Luriânico, seção 44, capítulo 3. Lá ele nos explica que as mitzvot fornecem vestimentas para a alma da pessoa na vida após morte. As vestimentas que a alma vai ter no paraíso, no mundo vindouro, são derivadas e obtidas através das mitzvot que a pessoa pratica aqui nesse mundo. Enquanto que a Torá, que a pessoa tiver estudado genuinamente, quando ele estudou Torá Lishma, Torá sem outros interesses, não para se formar rabino, não para ter uma parnussa, um sustento disso, não para ser respeitado e honrado pelas pessoas, mas simplesmente estudou Torá de forma genuína, por amor à Torá, sem outras intenções, sem outras agendas, sem segundos interesses. Quando a pessoa estuda a Torá dessa forma, ele de fato então tem o mérito de absorver e interiorizar a Torá dentro de si. Então, quando ele estuda a Torá nesse mundo dessa forma, isso será alimento para a sua alma, como consta no Zohar, vai aqui, página 210. Assim também nos traz o Zohar, que a Torá enfatiza isso, que a Torá se torna alimento para a alma, ou seja, as almas no paraíso, na esfera espiritual superior, necessitam tanto de vestimentas como de alimento, de pão. As vestimentas são derivadas das mitzvot que a pessoa cumpriu aqui nesse mundo, enquanto que o alimento vem da Torá que a pessoa estudou aqui nesse plano. Apenas que a gente poderia pensar e dizer,
Será que esse alimento da Torá funciona somente quando a pessoa estudou a Torá de forma tão pura, genuína e elevada, conforme a gente descreveu? Ou seja, a gente poderia pensar que aqui o efeito espiritual que a pessoa obteve, será que foi por causa da Torá ou foi por causa da sua dedicação? Que ele estudou isso de forma genuína, por amor a Deus, sem outras quaisquer segundas intenções. Então ele vai nos dizer que na prática, não é assim, na prática isso é proveniente da própria Torá. Ou seja, a Torá, ela por si só representa o alimento. E aqui a intenção, o objeto aqui é a coisa mais elevada e sagrada. A atuação do sujeito, da pessoa que estuda, isso é secundário. Então ele nos diz a seguir, Velishma, Hainu kedei lekasher nafsho la'Hashem, al yedei hasagat haTorah, ish kefi sichlo, como escatu bepri Etz Chaim. Diz o que significa esse termo Lishma, estudo Torá genuíno, de forma pura, etc., significa a intenção de ligar sua alma a Deus, por meio da compreensão da Torá, segundo a capacidade de sua mente, como está escrito em Pri Etz Chaim. Ou seja, que a pessoa estuda a Torá aqui por amor à Torá, por amor a Deus. Ele estuda a Torá querendo com isso se ligar e se vincular a Deus. Ou seja, esse aspecto de Lishma, que o estudo precisa ser genuíno para que a Torá funcione como alimento, então é esse aspecto que nós falamos. Basta, por assim dizer, a pessoa querer estudar a Torá para, através disso, se vincular, se ligar a Deus, então ela obtém esse efeito, ela consegue captar a Torá, interiorizá-la, e a Torá vai servir de alimento para ela, trazendo assim vitalidade maior para a alma. E ele nos diz, ele acrescenta mais um detalhe, que na prática a grandiosidade da Torá é tamanha, que a Torá tem um aspecto adicional. Na verdade, a Torá, além de alimento espiritual, ela também é considerada vestimenta, não só alimento, mas também vestimenta. Como a gente já falou também, que existe uma mitzvah de estudo da Torá. Então, o estudo da Torá tem sua grandeza per si, mas além da sua grandeza per si, ele também é uma mitzvah. Então, ele nos fala, ve'amazon, היא בחינת אור פנימי, והלבושים בחינת מקיפים. לכן אמרו לז"ל, שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות, לפי שהמצוות הן לבושים לבד, והתורה היא מזון וגם לבוש, לנפש המשכלת שמתלבש בה בעיונה ולימודה. Ele nos diz que o alimento se refere à sua capacidade de interiorizar luz divina, através do estudo da Torá. E as vestimentas fazem alusão às luzes divinas transcendentes que envolvem a pessoa sem penetrar no seu interior. Mas, portanto, os nossos sábios de abençoada memória disseram: o estudo da Torá é equivalente a todas as mitzvot. Tão importante, equivalente a todas as mitzvot. Por quê? Visto que as mitzvot são apenas vestimentas. As mitzvot, elas têm esse impacto espiritual de trazer uma aura divina, uma energia divina que envolve, cerca e cobre a alma, mas por fora. Né? Então as mitzvot, por isso, são apenas vestimentas, enquanto a Torá é tanto alimento como vestimenta para a alma racional, que é absorvida na análise e no estudo da Torá. Na prática, a Torá, além de servir de alimento para a alma racional, para o nosso intelecto, ela também serve de vestimenta, como a gente falou, que a ideia da Torá cobre a nossa mente, envolve a nossa mente. Ou seja, na Torá existem então os dois aspectos. Porque nós sabemos, roupas em geral são mais caras do que comida. Existem vantagens em vestimentas que não estão presentes no alimento. Mas aqui se fala que a Torá possui ambas as vantagens. A Torá é essencialmente alimento para a alma, mas além disso, a Torá também é considerada, ela também possui essa característica de vestimenta para a alma. וכל שכן כשמוציא בפיו בדיבור, שהבל הדיבור נעשה בחינת אור מקיף, como שכתוב בפרי עץ חיים. Ele nos diz mais ainda mais quando a pessoa expressa oralmente as palavras da Torá que ele estuda, pois nesse caso ele nos diz, pois o sopro exalado em palavras, de acordo com os livros de Kabbalah, faz sair luzes divinas transcendentes, como consta em Pri Etz Chaim. Ou seja, quando a pessoa não só estuda, entende e apreende a Torá, mentalmente, intelectualmente, mas quando além disso ela também procura pronunciar as palavras da Torá,
Quando a pessoa faz uso da sua fala para trazer a expressão da Torá também de forma de expressão verbal, então com isso ele obtém, também ele atrai esse aspecto adicional na Torá, não só o de alimento que interioriza, mas ele também atrai e desencadeia as chamadas vestimentas da alma, ou essa luz envolvente que cerca a alma, e isso tudo se produz através do estudo, do conhecimento da Torá, e mais ainda quando ele é pronunciado verbalmente.